Oi, gente, agora a gente está começando a nossa primeira aula de um curso prático de Photoshop. Para quem não sabe, o Photoshop não é apenas uma aplicação de edição de imagens qualquer. O Photoshop ele é a mais avançada e mais abrangente aplicação de edição de imagem profissional. O Photoshop não é apenas líder no mercado. Ele permite uma integração fantástica com as demais ferramentas da Adobe, tanto na área da internet, como nos impressos, nos vídeos e em multimídia. E essa nova versão, a primeira grande mudança é em relação à tela, que passa a ser mais escura. Mas para quem já estava acostumado antes com a versão CS5, do Adobe Premiere e do Adobe After Effects, isso não dificulta tanto. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos abrir o nosso Photoshop. É interessante que vocês já tenham essa ferramenta instalada no computador de vocês. A gente espera um pouquinho ele inicializar. Após concluir o processo de inicialização, a área de trabalho ela ocupará todo o primeiro plano. Dá para vocês observarem aí. E a maioria dos elementos que compõem a área de trabalho do Photoshop é bem conhecida para as pessoas que já estão familiarizadas com o ambiente Windows ou Mac. Abaixo, a gente tem uma visão geral da área de trabalho. Eu vou abrir uma imagem para a gente observar melhor como é que a imagem fica posicionada. Tá certo? Aí olha só. Eu abri essa imagem arrastando, mas eu vou fazer o seguinte. Vamos abrir ela de uma outra maneira. A gente clica aqui no menu, File, Open, ou a tecla de atalho Ctrl+O. Depois que eu clico em Open, eu procuro a pasta de destino da imagem, onde a imagem está. Como aqui no caso eu deixei ela fácil, deixei na área de trabalho, eu clico na imagem, em seguida clico em abrir e eu abri a imagem. Essa janela central aqui, ela é a janela onde fica a nossa imagem. No rodapé, aqui abaixo, nós temos o zoom, que está sendo utilizado no caso, e ao lado a gente tem informações sobre o arquivo aberto. Bem, aqui a gente tem as informações sobre o arquivo aberto. Na caixa de ferramentas, que a gente vai explorar mais adiante, que é essa barra lateral aqui, tem os recursos que podem ser utilizados. E aqui à direita nós temos os painéis, que também serão vistos mais à frente. E também tem uma opção aqui que a gente pode olhar aqui, que é através do menu Window, a gente clica em Workspace e a gente pode alterar a forma de distribuição dos painéis e os comandos para o que mais a gente for utilizar no caso. Olha, eu vou nessa opção. Dá para observar que o painel mudou todinho. Então eu venho de novo em Window, Workspace, uma outra opção, mudou o painel também. Essa é uma opção, menu Window, Workspace, e aparecem as opções, né? Eu vou deixar no Essential, que é o que já estava, certo? É o que eu mais uso. Mas também eu posso vir por aqui, clicando aqui, ó, vocês podem observar que tem essa opção de modificar isso por aqui. Ó, não tem segredo. A gente vai ver um pouquinho agora, a gente vai aprofundar mais nessa parte dos painéis. Vamos estudar agora um pouquinho a barra de propriedades, que no caso é essa barra aqui. A barra de propriedades do Photoshop ela é dinâmica e ela muda conforme a ferramenta é selecionada. E ela fica posicionada aqui na parte superior da tela, certo? Eu vou mostrar para vocês como ela é dinâmica. Ó, eu vou mudar a ferramenta e automaticamente ela vai mudar.
Cada ferramenta selecionada, a barra de propriedades muda. Porque cada ferramenta tem a sua barra de propriedades. Certo? Enfim, isso acontece com todas. Bom, gente, agora a gente vai começar a ver. Vamos apresentar as ferramentas, no caso. Essa primeira ferramenta que eu selecionei, ela é a ferramenta de seleção. Ela permite selecionar os objetos. É através dela que a gente pode selecionar os objetos. No Photoshop é importante verificar se você está com uma layer, uma camada no caso, selecionada. Porque no caso aí a gente, se não tiver selecionado, a gente pode marcar a barra de propriedades, a opção Auto Select. Certo? A gente vê isso depois. Também, essa é a ferramenta de seleção. A ferramenta abaixo é uma ferramenta de seleção também, só que é uma ferramenta de seleção fechada. E é uma ferramenta agrupada. A gente pode clicar aqui e aparecem as outras ferramentas. Deu para ver? Deu para observar? Aqui abaixo a gente tem a ferramenta de seleção do grupo laço. Eu clico aqui na setinha da ponta e consigo observar as outras ferramentas que compõem a ferramenta do grupo laço. No caso, são 3 ferramentas. Abaixo, a gente tem a ferramenta chamada de varinha mágica. 2 ferramentas aqui. Aqui, nós temos a ferramenta crop, ou recortar no caso, e a ferramenta de fatiar. Essas são as ferramentas de fatiar e essa de cortar. Certo? Abaixo, a gente tem a ferramenta conta-gotas, medidas e anotações. Certo? Aqui, que a gente costuma chamar de band-aid, por conta do ícone, são as ferramentas de correção. Aqui a gente tem os brush, que no caso são os pincéis, as ferramentas de pincel. Aqui a gente tem a ferramenta carimbo. Certo? Aqui abaixo a gente tem as ferramentas, os pincéis da ferramenta histórico, na verdade. Aqui abaixo nós temos o grupo das ferramentas da borracha. Aqui embaixo as ferramentas de pintura. Onde tem essa gotinha aqui, são as ferramentas de desfoque. Aqui a gente tem as ferramentas de saturação e dessaturação. Aqui onde tem a ponta de uma caneta, esse aqui no caso é o grupo de ferramentas caneta. São 5 ícones dentro desse grupo. E aqui onde tem esse T maiúsculo, é o grupo das ferramentas de texto. Olha só. Essa setinha aqui, ela é... As ferramentas de seleção, elas são, na verdade, as ferramentas de seleção de vetores. Aqui onde a gente tem esse tracinho, é o grupo de ferramentas de vetores, que no Photoshop a gente chama de shapes. Certo? Aqui embaixo a gente tem a ferramenta de movimento, essa aqui, ó, ferramenta de movimento da área, que pode ser substituída pela tecla Alt também, pressionada. A gente pressionar o Alt, ela substitui, é um atalho no caso, né, para ela. Aqui abaixo a gente tem a ferramenta Zoom, que pode ser substituída, ó, eu vou clicar aqui no Zoom, ó, eu estou dando um zoom, certo? E estou ampliando a imagem. Eu clicando com o direito agora, eu vou tirando o zoom, certo? Mas isso daí pode ser feito também da seguinte maneira. Eu pressiono a tecla Ctrl e a tecla mais e vou dando zoom.
Vou dando zoom, ó. E também pressiono a tecla Ctrl e o menos e tiro esse zoom e diminuo a imagem, certo? Abaixo do ícone do zoom, a gente tem uma tela onde tem dois quadrados, um branco e um preto, pequenos. Esses aqui, vocês estão vendo? Dois quadrados. Esses quadradinhos, eles permitem zerar as cores. A gente clica nele e zera as cores, volta para as cores iniciais do Photoshop. Ou seja, assim, ao se definir uma cor de primeiro plano ou segundo plano, ao clicar nesse botão, ele volta a caixa cor branca no segundo plano e a cor preta no primeiro plano. E essa flechinha aqui, ela permite inverter as cores. Por exemplo, o preto está aqui no primeiro plano, o branco no segundo plano. Eu clico aqui, elas invertem, ó. E, por exemplo, eu cliquei no branco e vou selecionar um vermelho. Clico em OK, clico no preto, vou selecionar uma cor verde aqui. Clico em OK também. Vocês podem ver que no primeiro plano eu tenho a cor vermelha e no segundo plano a cor verde. Se eu clicar na setinha de duas pontas, eu inverto as cores, ó. Inverti. E se eu clicar nessa caixinha ao lado, eu volto para a cor inicial. Deu para entender? Voltei para preto e branco. Aqui também é uma opção de zoom, essa outra ferramenta. Certo? E aqui, essa última ferramenta, ela abre a nossa área de trabalho. Pode ver que eu cliquei aqui e apareceu uma mensagem. No caso, se eu quisesse... É como se fosse para eu tirar as ferramentas para ter mais trabalho, para ficar mais fácil de trabalhar com a imagem. Eu vou clicar em Full Screen. Podem ver que ficou só a imagem, ó. Eu dou um zoom nela, posso ver detalhes dela. Certo? Preciso de uma ferramenta? Venho aqui na lateral, só passo o mouse na lateral e as ferramentas aparecem. Tá certo? Deu para vocês observarem? Pressiono a tecla ESC e tudo volta ao normal. Certo? Vamos ver agora os painéis. Os painéis do Photoshop, eles funcionam de forma bem semelhante. Os painéis é essa lateral aqui. Eles funcionam de uma forma bem semelhante ao do Illustrator. Não sei se alguém já conhece o Illustrator, mas é uma boa pedida também para um próximo curso, o Illustrator. E para chamar algum painel que esteja visível, aqui, a gente clica no menu Window, no canto superior direito do painel, aqui no caso, ó, nesse menu. Certo? E ele apresenta as opções, né? Ele apresenta opções, a utilização desse painel. Olha, eu vou clicando aqui e vou chamando, dá pra ver que ele vai modificando. Ó, certo? Bem legal, né? Outra coisa interessante que eu queria falar para vocês, aqui na questão do zoom, voltando. Gente, essas ferramentas foram apenas apresentadas hoje. Nas próximas videoaulas a gente vai aprofundar elas, estudando cada uma, cada ferramenta, cada painel, o tratamento de cada imagem. Tudo isso vai ser estudado de forma separada, forma exclusiva. Aí vamos ver um negócio interessante aqui no zoom, que a imagem, como o Photoshop praticamente só o tratamento de imagem, só o uso de imagens, a gente tem que prestar atenção, essa imagem ela está com uma qualidade boa para esse tamanho.
Porque se eu der um zoom nela e for ampliando, ela desfoca. Vocês conseguem ver esses quadradinhos? Esses quadradinhos são os pixels. Os pixels são os quadradinhos que formam a imagem. Depois a gente vê a gente pode dar fazer uma aula sobre essa explicação de pixels para saber utilizar ele para impressão e utilizar a imagem para a web também. Ó, se vocês observarem a imagem, agora a gente pode usar aqui a mãozinha para arrastar, ó. Agora dá. Essa imagem, ela tá, como eu ampliei bastante, ela tá completamente desfocada. Então imagine se eu fosse usar essa imagem para fazer um outdoor, né? Não daria certo, porque ela perderia completamente a qualidade. Não dá para definir o que é ela ampliada desse jeito. Ela desfocou, ela estourou, os pixels estão estourados. Então, olha só, eu estou diminuindo. Quanto mais eu diminuo, mais vocês vão se situando na imagem. Ó, quanto menor a imagem tá, mais perfeita ela vai ficar. Tá certo? Olha, aqui ela ainda chega numa qualidade boa. Aqui ainda tá legal. Aqui já começou a estourar. Certo? Bom, gente, então é isso. Até a nossa próxima videoaula. Se vocês gostaram do nosso vídeo, vocês podem clicar na opção curtir. E também podem se inscrever no nosso canal. Tá? Tchau, tchau.